O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Começa agora o Jornal da Câmara desta segunda, dia 23 de abril. A Câmara de Vereadores, em parceria com o Observatório Cidadão, está desenvolvendo estudos a fim de implantar na Casa de Leis o mecanismo chamado Parlamento Aberto. Confira a reportagem. O Parlamento Aberto visa estimular a participação popular nas ações do Legislativo por meio dos canais que o órgão oferece. O recurso vai ampliar a transparência da Casa de Leis, pois além de participar, o cidadão poderá opinar a respeito dos trabalhos em andamento. Nós vamos propor alguns inovadores para que a população possa participar, não só do processo legislativo, mas também poder opinar em algumas legislações que estão em tramitação. Então, colocar ferramentas que façam com que essa população consiga participar das ações, isso é a inovação dentro do Parlamento Aberto. Em reunião realizada recentemente, o presidente da Câmara, Matheus Zeller, autorizou o início dos trabalhos para a implantação do mecanismo sob a coordenação do Departamento de Documentação e Arquivo. Então, nós vamos fazer 2 eventos, um explicando o que é o Parlamento Aberto, como que o Legislativo vai se posicionar diante disso. Faremos outro de transparência e nós vamos propor uma consulta pública para a população, para que eles também, para que a gente possa receber a demanda da população e entender o que eles precisam. O vereador André Bandeira promoveu palestras alusivas ao Dia da Lembrança, que tem como finalidade fazer com que o Holocausto, genocídio cometido por nazistas, que acabou com a vida de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, não seja esquecido. Centenas de estudantes tiveram a oportunidade de assistir à palestra de Thomas Venetiener, sobrevivente do Holocausto. No Dia Mundial da Lembrança, o vereador André Bandeira convidou o sobrevivente do Holocausto, Thomas Venetiener, para palestrar nas escolas SESI Vila Industrial durante a manhã e ETEC Fernando Febeliano da Costa à tarde, na última quarta-feira. Tomás relatou um pouco das experiências vividas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o século XX, 50 milhões de pessoas faleceram em consequência a vários tipos de genocídio. Houve 31 genocídios, alguns eu não conhecia, e 50 milhões de pessoas faleceram ao longo do século XX, inclusive na segunda parte, que foi depois da Segunda Guerra Mundial. Tomás, durante a palestra, afirmou que o pior de tudo era enfrentar o frio nos campos de concentração. Cada experiência foi passada para os alunos e criou momentos de grande emoção. Fantástico, é sensacional. Esse é um dos assuntos que sinceramente, assim, acabam sendo esquecidos porque nós temos tantos problemas na contemporaneidade. Estamos vendo com tamanha quantidade de assuntos, dilemas, questões de ordem política, social, econômica, problemas que, na verdade, até parte desses problemas que começaram aqui, que estamos vendo hoje, começaram lá no passado e que, por alguma razão, acabaram esquecendo esse DNA dele, essa origem. E por essa razão, isso é muito preocupante, porque dados muito importantes, vivências, relatos, acabam sendo esquecidos. Então, voltar sempre na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na virada do século XIX, século XX, é fundamental para os alunos perceberem que isso não é uma coisa só do longínquo tempo da história de qualquer canto do planeta. Ele faz parte, ele está próximo, ele está real. O que a gente vive é uma ponta de tudo que começou lá atrás. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram executados. Ao todo, 12 milhões de pessoas foram assassinadas pelos nazistas. Dentre elas, testemunhas de Jeová, negros, homossexuais, mulheres e crianças. O Dia da Lembrança vem como uma forma de homenagem àqueles que sofreram. O Dia da Lembrança é justamente uma data para se trabalhar a questão da conscientização a respeito do Holocausto. Existe, inclusive, uma resolução da ONU onde determina essa questão, onde os sobreviventes do Holocausto passem à frente, levem essa mensagem e, dentro do possível, o máximo possível dentro de escolas. Já no período da noite, André Bandeira promoveu uma solenidade para marcar o Dia da Lembrança em Piracicaba.
O pior período das atrocidades cometidas contra os judeus e outras minorias, como ciganos, negros e deficientes, foi entre 1942 e 1945. Hitler, por meio do exército nazista, exterminou milhares deles em campos de concentração. Pensando em termos de história, esses fatos aconteceram há muito pouco tempo. A solenidade do Dia da Lembrança é para que o Holocausto seja lembrado e não volte nunca mais a ocorrer. Ela foi realizada na ETEC Aride Camargo Pedroso pelo vereador André Bandeira. Primeiramente, queria agradecer ao Sr. Thomas por mais um ano. Ele nos dá o privilégio de estar presente aqui em Piracicaba. O Sr. Thomas, um sobrevivente do Holocausto, uma pessoa que com 7 anos de idade viveu esse episódio terrível da humanidade e que temos o privilégio dele estar aqui na nossa cidade hoje pessoalmente compartilhando essa história. Visitamos algumas escolas, o SESI na parte da manhã, a ETEC do centro na parte da tarde, agora a ETEC Ari Pedroso aqui na parte da noite, onde vamos fazer a sessão solene, onde ele vai mais uma vez contar essa história dele. E o Dia da Lembrança, para aqueles que não conhecem, ele é instituído não só em Piracicaba, mas em todo o mundo, para marcar uma data com o sentido da conscientização a respeito da memória do Holocausto, justamente para que isso não aconteça mais na humanidade. Todos aqueles que sobreviveram a essa tragédia fizeram um pacto de levar essa informação a toda a humanidade enquanto viverem. E o Sr. Thomas, mais uma vez, nos visita trazendo essa mensagem no dia de hoje, no Dia da Lembrança, principalmente a esses jovens estudantes que muitas vezes nem conhecem, pouco às vezes sabem do que foi o Holocausto. Tem ideia pelo Google, mas não souberam tanto. Então é muito importante a gente conscientizar esses jovens, mas de forma geral toda a nossa sociedade, porque se tratou de um extremismo que aconteceu lá atrás e não podemos repetir isso na nossa sociedade. Nem por um lado, nem por um outro, que eu costumo falar, nem 8, nem 80. A gente não pode, principalmente num ano como esse que a gente está, que é um ano de eleição, um ano que a gente precisa saber muito bem escolher os nossos representantes, a gente precisa avaliar, então, ter o privilégio de assistir uma palestra com o Sr. Thomas, contando a história de vida dele, todo esse sofrimento pelo qual ele passou, que graças a Deus ele sobreviveu, mas que infelizmente mais de 6 milhões de pessoas perderam a vida por uma aberração cometida pela humanidade. Então não podemos deixar isso se repetir. Esse é o Dia da Lembrança e foi uma iniciativa do vereador João Manuel, lá atrás na Câmara de Vereadores. A idealização foi do seu Jaime Rosenthal e que a gente procura dar continuidade a esse trabalho, sempre buscando levar para as escolas e trazendo um palestrante falando a respeito desse tema, como temos o privilégio de acontecer aqui hoje. O evento contou com a participação de um grande número de alunos que lotou o auditório da unidade de ensino. Eles assistiram a uma palestra de um sobrevivente do Holocausto, Thomas Venetiener, que aos 7 anos de idade foi levado pela Gestapo, polícia secreta alemã, a um campo de concentração. Ele conta que tem lembranças daquela época, como, por exemplo, da fome e das doenças que enfrentou, que por 3 vezes quase morreu. Ele faz um relato de muitas atrocidades que seus pais contaram a ele. Fala também sobre sua preocupação com os dias de hoje, com discursos de intolerância ganhando cada vez mais força. Eu justamente comento nas minhas palestras de que, apesar de que, na minha opinião, a história em si não se repete, mas a contextualização da história se repete. Ou seja, isso significa que, em termos históricos, aqueles que criam a história não necessariamente a repetem, mas o ser humano tem a capacidade de errar sempre a mesma coisa. E isso você vai ver, inclusive, na relação doméstica, e especialmente na deterioração de valores que tem ocorrido, vamos dizer, nos últimos tempos, e que faz com que as pessoas se tornem, de alguma maneira,
não tem mais a capacidade de análise das suas próprias reações, das suas próprias ideias, dos seus valores. Isso é muito preocupante e, na minha opinião, isso explica por que vários países, hoje já não apenas na Europa, estão caminhando em direções extremadas políticas. Então, sim, isso é muito preocupante e sobre isso é preciso que os governos garantam a democracia, o processo democrático, para que não apareçam o que eu chamo de bombeiros. Os bombeiros são os salvadores de pátria. Sempre quando há um vácuo político, econômico, social, os bombeiros aparecem nas duas extremidades do espectro político, certo? Ideológico. E quando eles assumem, eles viram incendiários. Esse é o perigo. Quando chamam os militares e dizem, na época era muito melhor, esse é um saudosismo perigosíssimo. A solenidade contou com a presença do ex-vereador João Manuel dos Santos, atual presidente da INDAP, que por muitos anos promoveu o Dia da Lembrança na Câmara. O terceiro dia de atividades do minicurso que trata sobre o plano diretor foi realizado na última quarta-feira no Salão Nobre da Câmara por meio da Escola do Legislativo. Veja a seguir quais foram os temas abordados. O minicurso reuniu dezenas de participantes e, mais uma vez, agradou ao público presente. É um assunto que está sendo muito bem discutido pelos palestrantes nesse curso. Estou gostando muito. O primeiro palestrante falou a respeito do desenvolvimento urbano sustentável e destacou que o município possui bons recursos ambientais. No entanto, ele disse que a expansão urbana da cidade não tem características sustentáveis e essa questão deve ser pensada durante a revisão do plano diretor. Nos últimos anos, diria a última década e meia, Piracicaba, não só Piracicaba, mas a maioria das cidades brasileiras, apresentou o que eu chamo de uma expansão urbana predatória, não só em termos de aspectos ambientais e até de sociais também. A quarta e última aula do minicurso sobre o plano diretor será amanhã, dia 24, às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara. Para mais informações, acesse www.escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. E agora confira os destaques da pauta da reunião ordinária de logo mais e a agenda de eventos e licitações da Câmara. Boa noite. Amanhã, os vereadores Gilmar Rota e Oswaldo Schiavolin vão realizar uma sessão solene em homenagem ao Dia do Vicentino e ao Dia do Catequista. O evento tem início às 7 horas da noite no Salão Nobre da Câmara. Já na quarta-feira, uma reunião solene para registrar o Dia do Guarda Civil Municipal será promovida por meio do vereador Laércio Trevisan Júnior no Salão Nobre da Câmara às 7h30 da noite. Nesta terça-feira, ocorre a abertura do pregão 14 de 2018 à 1h da tarde para o fornecimento de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e suporte em sistema integrado de gestão de custos, controle de bancos de hora e informações gerenciais. As licitações são do tipo igual ou menor valor global ou por item com retirada de edital pela internet. Elas acontecem na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e são transmitidas ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo TV, 60.4 da TV Digital Aberta ou pelo nosso site. E durante a reunião ordinária que acontece daqui a pouco, os vereadores vão analisar em redação final 2 projetos de decreto legislativo, em primeira discussão 2 projetos de decreto legislativo, 2 moções e 8 requerimentos. Em segunda discussão, 1 projeto de emenda à lei orgânica e 3 projetos de lei e em primeira discussão 5 projetos de lei. A tribuna popular será utilizada pelo senhor Walter Giraldi, que abordará o tema Advocacia e Vereança, Agressões. Tchau e até semana que vem. Isabela Sabélico apresenta o quadro Utilidade Pública.
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras está com inscrições abertas para aulas de musculação destinadas à terceira idade. Os interessados devem comparecer à Academia de Ginástica do Estádio Municipal Barão da Serra Negra com comprovante de endereço e atestado médico. Acesse o site que aparece na tela para mais informações. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Você pode rever as reportagens apresentadas no site câmarapiracicaba.sp.gov.br/TV Câmara. Fique agora com a transmissão ao vivo da reunião ordinária desta segunda-feira, dia 23 de abril. Na próxima quinta, o Jornal da Câmara está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!